meus irmãos, vamos dar continuidade à série O Evangelho. Então esse é o terceiro domingo que nós já vamos falar sobre esse tema, o Evangelho, né, que é uma série de exposições lá em João 3. E hoje nós vamos falar mais particularmente sobre a alegria. Então, a alegria que o Evangelho do Senhor traz aos nossos corações. E o nosso texto base é João 3, 22 a 30. Eu trouxe nos slides, mas se os irmãos puderem também abrir a sua Bíblia, que o façam nesse momento. Peço que a Bíblia online, né, você acesse somente a Bíblia. Não acesse o WhatsApp, não acesse redes sociais. Esse momento é o momento de você receber do Senhor. É o momento mais importante do culto. É a hora que o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, fique atento e vamos acompanhar o texto que começa lá no versículo 22 do capítulo 3 de João. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que agora nesse momento nada nos distraia da Tua palavra, Pai. Que os nossos corações estejam atentos, os nossos ouvidos abertos e os nossos olhos possam enxergar a Tua palavra, possam enxergar a Tua vontade. Que em nome de Jesus, tudo que eu disser aqui não venha de mim mesmo, mas venha do Senhor, do Teu Santo Espírito, e possa trazer à Tua igreja edificação. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ninguém que está aqui ou está em casa acompanhando pela transmissão saia do mesmo jeito que chegou, mas que o Teu Santo Espírito possa tocar, trabalhar e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Que a Tua palavra seja glorificada e exaltada aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós nos alegramos, porque o Senhor nos dá a alegria de estarmos na Tua presença. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, toda vez que eu vou expor a palavra é um grande desafio, não é fácil. Não é fácil estar aqui para poder trazer uma palavra tão maravilhosa como essa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Mas nós precisamos entender, compreender aquilo que o Senhor quer falar a nós. Então que nessa noite você possa estar realmente atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. E que você possa não mais falar: não, deixa para depois. Deixa para quando eu estiver velhinho, lá no meu leito de hospital, quase morrendo, aí eu vou louvar o Senhor. Não, é agora. Nós vamos ver por que eu estou falando isso. Vamos lá, vamos começar então com uma história aqui. Há muitos anos atrás, alguns exploradores estavam à procura de ouro em Montana. Estavam procurando ouro lá nas montanhas lá, né? Nas minas. Quando um deles encontrou uma pedra anormal. Quebrando-a, viu que tinha ouro. Trabalhando avidamente, os homens depressa conseguiram uma abundância do precioso metal. Com um desenfreado prazer gritaram: encontramos ouro, estamos ricos. Antes deles irem à cidade para buscar mantimentos,
concordaram em não dizer nada a ninguém sobre o que passara ali. Quando eles estavam lá na cidade, nenhum deles abriu a boca e falou nada. No entanto, quando eles estavam indo embora, voltando lá para as minas, um grupo de homens aproximou deles e falou: nós queremos ir com vocês. E aí, eles falaram assim: vocês encontraram ouro. E eles falaram: mas quem falou isso para vocês? E eles falaram: ninguém. Os vossos rostos mostraram isso. Então quando nós encontramos o Senhor Jesus, é como se fossem esses homens. Não dá para esconder. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, nada que você fale contra o que você deixou, você encontrou ali agora, vai tampar a alegria, a felicidade que a sua nova vida agora tem. Porque a alegria do Senhor é maravilhosa, é tremenda. Não dá para esconder. Então esses exploradores aqui, eles esconderam, porque eles tinham alguns motivos, né? Mas nós, como cristãos, não podemos esconder essa alegria. Não podemos esconder aquilo que nós recebemos do Senhor, que é Jesus Cristo. Então não esconda. Se você tem vivido uma vida que lá no seu serviço, ninguém sabe que você é crente, você é o crente 007. Ninguém sabe. Ou se você é o crente Raimundo, está aqui com um pé na igreja e o outro no mundo. Não faça isso. Encontre-se verdadeiramente com o Senhor, porque você vai ter que mostrar o Senhor. É uma alegria que não dá para esconder, não dá para controlar, não dá para deixar de mostrar. Nós temos que mostrar. Achar a Cristo é a maior descoberta da vida, e a nossa alegria aumenta quando partilhamos isso com os outros. Como crentes, o nosso maior gozo deve ser encontrar e contar. Olha essa outra ilustração aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem ali. Tem uma igreja, só que as pessoas que estão entrando na igreja, estão entrando muitas pessoas, mas as pessoas estão caindo num precipício. Por quê? Porque hoje, infelizmente, tem muita igreja que não prega o Evangelho. Tem muita igreja que não fala de Jesus. Tem muita igreja que não expressa o reino do Senhor. E aí está levando muitas pessoas para o inferno. Olha aqui a frase de Ailton Nascimento: o mundo está sedento de boas novas por meio do Evangelho. Alguns têm feito más notícias das boas novas, tornando-as cada vez mais raras. Se não há mudança nessas pessoas, talvez seja porque não há boas novas. Nenhuma coisa há nessa terra que ultrapasse ou esteja acima do que as boas novas de Cristo. Então, às vezes, nós não estamos sendo testemunhas do Senhor. Às vezes a nossa vida não tem expressado o Senhor. E aí as pessoas não vão encontrar o verdadeiro Evangelho. Porque nós, como o presbítero Diogo disse aqui há pouco, nós somos comissionados a levar essa palavra para as pessoas. O Senhor chamou cada um de nós aqui para levar as boas novas do Evangelho para as pessoas. Outra frase do Timothy Keller: o Evangelho é a boa notícia de que Deus consumou nossa salvação por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurador com Ele e, por fim, destruir todos os efeitos do pecado neste mundo. Então, somente através de Cristo nós podemos vencer o mundo. Não tem como destruir os efeitos do pecado na nossa vida se não for através de Cristo. Não adianta você tentar, não adianta você bater a perna e falar: não, por mim mesmo, eu vou fazer. Não adianta. Se não for através de Cristo, não vai dar certo. Vamos lá. Contexto. Vamos fazer um contexto literário aqui daquilo que nós já estamos estudando, né, do nosso tema da série. Então, nós começamos lá com Nicodemos, um fariseu que estimava a Cristo como mestre, mas não o via como Senhor e Salvador.
E apesar dele conhecer as Escrituras, ele tinha dúvidas de como o homem poderia ser salvo. Então nós vimos isso na primeira pregação dessa série. Cristo o ensinou sobre o novo nascimento, que através da ação do Espírito Santo leva o homem à conversão e regeneração. O presente de Deus, que já foi a segunda mensagem, domingo passado, o presente de Deus, que é a salvação, é para todo aquele que crê que Cristo é Deus, Senhor e Salvador. E não é apenas para os judeus. Os judeus criam que era só para eles. E ainda hoje existem religiões que creem que é só eles que vão ser salvos. A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer país, onde quer que ele esteja nessa terra, se ele ouvir a palavra, crer que o Senhor é Deus, que Cristo ressuscitou, ele vai ser salvo. E esse presente só foi possível por causa do magnífico amor de Deus pelas pessoas de todo o mundo. Não quer dizer que todas as pessoas vão ser salvas, mas quer dizer que todos aqueles que crerem serão salvos. E Cristo veio para salvar aqueles que creem, mas aqueles que não creem já estão condenados. Então não tem outra forma. Se você crer, você vai para o céu reinar com Cristo. Se você não crer, já tem um lugarzinho preparado lá no inferno. Essa é a realidade. Não tem outra alternativa. E esse presente implica em amar a luz e praticar a verdade. Então todo aquele que fala que é crente, mas não ama a Cristo, não pratica a verdade, mas mente, na hora que recebe um troco errado, não fala nada, opa, recebi um troco a mais, passa a perna nos outros, esse não é o que recebeu o presente. Nós temos que ser, de fato, crentes em qualquer lugar, não só aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil, difícil é ser lá fora, diante das dificuldades. Primeiro ponto, a alegria em cumprir o propósito do céu. Então está lá nos versos 22 a 28. Depois disso, vou ler novamente. Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, a intenção de Deus é que encontremos alegria em cumprir o propósito. Essa é a intenção de Deus. Não é só você cumprir o propósito, é você cumprir o propósito com alegria. Primeiramente, nós precisamos identificar qual é o propósito. Que propósito é esse? O que nós estamos falando aqui de propósito? Qual que é esse propósito? Qual que é o fim principal pelo qual o homem foi criado, a humanidade foi criada? O fim principal, ou o propósito principal, é glorificar a Deus. Mas não somente glorificar a Deus, é gozá-lo, se satisfazer, ter alegria nele eternamente. Então, meu irmão, se você ainda não está glorificando a Deus, se você ainda não está se alegrando em estar na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus na sua vida, você tem que rever os seus conceitos. Você tem que voltar até onde você se perdeu aí e pedir para se reconciliar com o Senhor. Porque nós temos que ter alegria. Essa é a vontade de Deus. E para glorificar a Deus, ser plenamente satisfeito nele, nós precisamos viver para ele. Olha o que diz lá em Romanos 10, 31.
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui nós vemos algumas coisas, bem rápida. Ele nos adotou como filhos. Então não é aquela frase que o mundo fala, todos são filhos de Deus. É mentira. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Só Jesus é filho de Deus. Nós somos adotados, filhos adotivos do Senhor. Mas nós só recebemos essa adoção a partir do momento que nós cremos. Se nós não cremos, não tem jeito. Continuamos a ser criatura. Outro ponto aqui, ele nos concedeu gratuitamente, mas não foi de graça. O Senhor Jesus pagou um altíssimo preço na cruz por nós. Você recebe de graça, mas ele pagou um altíssimo preço. Ele morreu no seu lugar. Era você que tinha que estar pregado naquela cruz. Era você que tinha que morrer por causa do seu pecado. Você que pecou, não foi Jesus, mas ele morreu por você. João Batista tinha plena convicção do seu propósito. Plena convicção. Cumprir o propósito não é meramente você cumprir uma meta, um planejamento, mas é você ter um relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com o Senhor. Não adianta você falar, pastor, presbítero, fulano, ora por mim, peça ao Senhor para que Ele me dê força. Você pode fazer isso. Jesus te deu livre acesso para você fazer isso diante de Deus. Ele é o seu mediador. Você não precisa de outra pessoa. É claro, você pode pedir para o pastor, para o presbítero, para qualquer pessoa orar por você, não tem problema nenhum. Mas você não pode depender dessas pessoas para que você alcance essa alegria. Porque isso é pessoal, é intransferível. Você não pode passar para outra pessoa essa responsabilidade, é sua. Não adianta você falar, não, a pessoa está orando por mim ali, eu vou ser salvo. Não, você tem que crer no Senhor. Vamos ver Salmo 25, 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós entendemos esse propósito, nós encontramos o sentido das coisas. Tudo faz sentido para nós. E nós passamos a viver alegres, exultantes no Senhor. Pois o próprio Deus nos escolheu para termos comunhão e intimidade com Ele. Olha esse versículo. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Que maravilha. O Senhor vai contar os segredos dele para nós. Você conta o seu segredo para qualquer pessoa? É só para quem você tem intimidade. Você tem comunhão diária, o tempo todo. Você está nos pés do Senhor. Aí Ele vai falar no seu ouvido os segredos dele para você. Cristo é superior, pois Ele é Deus, Senhor e Salvador. O batismo de João Batista, que nós vemos aqui, está falando tanto de batismo aqui, mas esse batismo de João Batista fazia era diferente do batismo que a gente faz hoje. Não é o mesmo batismo. Naquela época, existia rituais de purificação já dentro dos judeus lá, eles já tinham alguns rituais. Eles tinham o tal de mikvah, que era um ritual de... Deixa eu só achar aqui direitinho, aqui, que não deu para gravar tudo, não. Era um ritual de imersão, que eles eram imergidos na água para purificação de pecados. Tinha também o Yom Kippur, que era de expiação pelos pecados, uma festa que eles faziam para expiação dos pecados. E o batismo de João é para arrependimento de pecados. Ele mesmo diz, eu batizo para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Então o batismo que nós temos hoje é um batismo diferente do que foi feito naquela época. O batismo de Jesus, ele foi para representar algo que a lei exigia. Naquela época,
o rei, para ser coroado, ungido, ele precisava ser ungido pelo profeta. O profeta que precisava ungir o rei. Lembra quando Davi foi ungido? O profeta foi lá na casa dele e ungiu ele como rei. Então, todos os reis que eram coroados, eles eram ungidos. E aqui no batismo de Jesus, ele recebe a tríplice unção. Ele é ungido como profeta, porque além de revelar a Deus, ele revelou ao Pai, ele revelava a palavra, porque ele próprio é a palavra. Então, Jesus recebeu a unção de profeta, a unção de sacerdote, pois que ele é o mediador entre os homens e Deus. Então, ele é o mediador, o sacerdote. Naquela época, quando tinha aqueles sacrifícios, era o sacerdote que levava os sacrifícios para o Senhor. Lembra que o pastor já contou aqui que tinha o Santo dos Santos, que o sacerdote tinha que ir até amarrado, porque se houvesse algo fora do padrão ali, ele era morto automaticamente ali. E tinha que puxar ele pelas cordas. E Jesus é o perfeito sacerdote. Ele é o perfeito profeta. Ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. E ele também foi ungido como rei. Cristo é Senhor, Salvador e governa sobre todas as coisas. Somente depois da ressurreição de Jesus, passou-se a batizar como nós temos o batismo hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, o batismo cristão. E o próprio João já havia reconhecido a superioridade e divindade de Cristo. Mateus 3,11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João reconhece isso. Aqui nós vemos um princípio de discussão também no texto aí. Se você olhar no texto aí, vai falar que os discípulos de João Batista estavam discutindo ali com um judeu sobre essa questão da purificação. Então eles começaram a discutir e argumentar que as pessoas se dirigiam mais a Cristo. Eles falaram: ai, João Batista, está vendo aquele que você testemunhou lá? As pessoas estão indo para ele e ele está batizando. Uai, o que está acontecendo? Eles queriam criar aqui uma rivalidade entre João Batista e Jesus. E queria diminuir João Batista. Nós vemos aqui que fala que Jesus batizava com os discípulos. Mas lá em João 4, versículo 2, fala que embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, ou seja, Jesus mesmo ele não batizou. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus. O batismo é para ser feito através de um sacerdote, através de um profeta, Então, Jesus não batizou, mas ele orientava os discípulos a batizarem. Ele estava junto, ele acompanhava, ele fazia todo o processo para que os discípulos batizassem. João também se alegrava em servir a Cristo. Ele fala que ele se alegrava com isso, em cumprir o propósito dele. E que ele já sabia que o tempo dele já estava chegando ao fim. Ele já sabia, quando ele ouviu falar isso, ele já entendeu: meu tempo está acabando. Porque qual era a função de João Batista? Ser o precursor de Jesus, abrir os caminhos para Jesus. E se Jesus já estava fazendo o seu ministério, operando, ele entendeu que já tinha chegado o momento de cumprir. Por isso que o texto fala que ele ainda não tinha sido preso. Porque quando João Batista for preso, ele vai ser morto. Então esse é o final de João Batista. Ele vai ser morto, ele vai ter a cabeça dele colocada numa bandeja de prata. Então, mas ele sabia do propósito dele e sabia daquilo que ele tinha que fazer. É Deus que governa sobre todas as coisas. João Batista aqui trata de encerrar a discussão. Ele reafirma que tanto ele quanto Cristo foram chamados por Deus para uma missão, mas que a missão de Cristo era superior, era mais poderosa, era maior. Mas ele sabia que era Deus que estava fazendo todas as coisas. Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. João Batista era apenas o precursor do Messias.
Sua missão era preparar o caminho para que Cristo cumprisse a sua missão de redimir e de salvar a humanidade. E ele fala assim: ninguém recebe nada que não for do céu, porque é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Lá em Romanos 11:36 fala que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então é Jesus que opera todas as coisas. Vem dele, vem por meio dele e é para ele. Ele opera tanto o início quanto o fim. Todas as coisas vêm através de Jesus. Mateus 3, 1-3 fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então aqui está falando que o propósito de João Batista era abrir o caminho para o Senhor, preparar o caminho para o Senhor. João tinha total clareza de que ele era um servo e que ele não era quem realizava, mas Deus que realizava a obra através dele. Lá em Romanos 8, 29 e 30 fala: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é Deus que faz todas as coisas. Todo o processo está nas mãos de Deus. Saber que Deus providenciará todas as coisas necessárias para você cumprir o seu propósito tem que te dar alegria. Não é possível que você não se alegra em saber que Deus opera todas as coisas. Tem dificuldades? Tem. Tem lutas? Tem. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se alegrem, porque eu venci o mundo por vocês. Então ele vai te dar tudo o que você precisa. A alegria para você se manter firme e inabalável. Em segundo lugar, a alegria em ver a voz de Cristo alcançando a igreja. Versículo 29. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então, aqui nós podemos ver que somos amigos de Cristo. Na tradição judaica, o amigo do noivo tinha um papel muito importante nessa cerimônia. Ele ficava do lado do noivo, cuidava de todos os trâmites que eram necessários para a cerimônia e ficava ali do lado dele até que chegasse o momento das núpcias. Aí sim ele se retirava. Mas tudo que era relacionado à cerimônia era o amigo do noivo que fazia. Então olha só o papel do amigo do noivo, importantíssimo. O noivo é Cristo, a noiva é a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a reunião de todos os santos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. João Batista também está incluído nesse rol aí da Nova Jerusalém. Todos nós estamos. Então nós somos amigos do noivo. Lá em João 15, do 14 e 15 fala assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Olha que maravilha, nós somos amigos de Cristo. Nós somos servos, mas agora somos amigos, porque nós sabemos das coisas que o Senhor tem para nós. Então, quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que nós somos amigos do noivo, nós temos alegria em completar, em cumprir a vontade do Senhor. E mais do que isso, quando a gente ouve a voz do noivo, a voz do Senhor, nosso coração se satisfaz plenamente. João Batista sabia quem era Jesus. Ele não tinha dúvidas nenhuma. Se você voltar lá no texto, lá, quando começa a falar sobre João Batista, fala que quando ele estava no ventre da mãe dele, e Maria,
com Jesus ainda no ventre também, se aproximou. João Batista tremeu, porque ele sabia que era o rei, o Senhor que estava na presença dele. Então ele tinha plena convicção que Jesus é o noivo, que Jesus é o Senhor. E a alegria dele era tremenda, que ele viveu uma vida exclusiva para servir ao Senhor. A Bíblia fala que ele comia mel e gafanhoto. Ele não se misturava com as coisas deste mundo. Ele fazia aquilo que era o propósito dele, porque ele sabia quem estava diante dele. João Batista diz que a alegria dele já havia se cumprido. Por quê? Porque se as pessoas estavam indo até Jesus, é porque elas estavam atendendo à voz de Cristo. Então isso trazia alegria ao coração dele. João também entende que, como amigo do noivo, o seu papel é abrir caminho para Cristo, e estava cumprido. Nós somos amigos do noivo, nós temos que abrir o caminho para Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que proclamar isso. Nós temos que anunciar essa verdade. E João, mesmo ele fazendo parte da noiva, ele havia ouvido e visto a voz do Senhor. Então João estava feliz, plenamente feliz diante do Senhor. Terceiro, a alegria em buscar o crescimento de Cristo e não o próprio. Esse é o versículo-chave desse texto que nós estamos lendo aqui hoje. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não há como nós cumprirmos o nosso propósito, que é o de glorificar a Deus e nos satisfazermos eternamente nele, se o nosso objetivo principal é que os outros nos vejam e nos exaltem. Só há como enxergarmos a vontade do Senhor se nós renunciarmos à nossa. Só há como nós deixarmos Cristo aparecer se nós renunciarmos à nossa vanglória. Então não tem outra forma. Se você estiver no caminho do Senhor, na frente dele, ele não vai manifestar em você e através de você. Porque o que importa é que ele cresça e você diminua. Não é nós que fazemos, é o Senhor que faz. A glória é dele. Então deixe ele aparecer. Não apareça no lugar de Jesus. Enquanto quisermos aparecer, ser notados pelos outros, ser aplaudidos pelos outros, colocar lá no Instagram, ó aqui, ó, eu ajudei, eu dei uma esmola aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Enquanto você estiver querendo aparecer, Cristo não vai poder aparecer. Só quando você falar, é Cristo que precisa de toda honra, de toda glória. A minha vida é para Ele, eu vivo para Ele. Nós temos que entregar todo o controle de nossas vidas para Jesus. 2 Coríntios 10:8 fala, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Então, se for você que está se recomendando, não, eu sou o bonzão, eu entendo de tudo, eu sei tudo o que está acontecendo aqui, é por minha força que eu estou conseguindo isso. Você não vai ser aprovado, porque só é aprovado aquele que é aprovado primeiramente pelo Senhor. Só é recomendado aquele que o Senhor fala, esse aqui eu me comprazo. Como o Senhor disse no batismo de Jesus, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Gálatas 2:19 e 20, fala assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Lá em Filipenses, acho que eu passei aqui. Não, ficou faltando Filipenses aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Filipenses 2, 3 e 4 fala assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si próprio.
não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então não preocupe só com o seu umbigo. Não ache que você é o mais importante, que você precisa resolver só o seu problema. Se preocupe com o próximo. Nós não estamos nos preocupando com o próximo. O que o mundo fala? Seja feliz, viva a sua vida, faça do jeito que você quiser, o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Outra mentira. Nós somos de Cristo, nós precisamos viver o propósito de Cristo para as nossas vidas e não o nosso propósito. Então não caia nessa mentira e olhe para o próximo, porque o Senhor falou, só pode me amar aquele que ama o próximo como a ti mesmo. Então, preste atenção nas necessidades de quem está do seu lado. Concluindo, o amor de Deus por nós nos tornou amigos de seu Filho Jesus. Isso é de fato uma grande dádiva do Senhor. O amor de Deus por nós é tão grande que nos proporcionou isso. O amigo, ele defende o outro, cuida, ajuda, se coloca na frente para não deixar que nenhum mal aconteça ao outro amigo. Jesus, o perfeito amigo, demonstrou isso na cruz. Ele nos defendeu, sofreu, morreu em nosso lugar para que não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna com Ele. Jesus é o perfeito amigo. Se nós somos amigos de Cristo, nós também temos que defender o Senhor. Nós também temos que viver pelo Senhor, fazer tudo por Ele, porque Ele é o nosso amigo. Então nós temos que viver para o Senhor. Ele cuida de nós. E é tão maravilhoso saber que todos os dias Ele cuida de nós, nos protege e guarda de todo mal. Ele sabe tudo aquilo que você gosta. Ele sabe tudo aquilo que você precisa, antes mesmo que você pense. Ele é seu amigo. Ele te ama e Ele está com você. Mesmo diante dos maiores desafios de nossas vidas, Ele estará ao nosso lado, nos defenderá e nos dará condição para enfrentarmos e vencermos esses desafios. Lembre-se, Ele nunca nos deixará, nem desistirá de nós. Nós podemos ter a certeza de que em breve Ele voltará para nos buscar e viverá conosco eternamente. Algumas aplicações aqui para a gente finalizar. Entenda o seu propósito e dedique sua vida em cumpri-lo. Entenda o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Glorificar a Deus e se alegrar plenamente nele, eternamente. Então, cumpra o seu propósito. Viva, dedique sua vida em cumprir este propósito. Você foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Por isso, ame ao Senhor e sirva a Ele com todo o seu ser. Reconheça o poder de Cristo, sua soberania, e que Ele providenciará tudo que for necessário para cumprirmos o nosso propósito. Se alegre em ouvir a voz de Jesus. Se alegre nele e com Ele. Permita que Cristo cresça em sua vida. Viva os sonhos e os planos do Senhor para você. Que as pessoas, ao olharem para você, não vejam você mesmo, mas veja Cristo. Lembre-se disso. Como que as pessoas podem olhar para nós e ver Cristo em nós? Somente se nós vivermos para Ele. Somente se nós vivermos de acordo com a vontade dEle. E nós não podemos aparecer. É o Senhor que tem que aparecer. Porque importa que Ele cresça e nós diminuamos. Jesus é o nosso amigo. Ele sempre estará ao nosso lado, cuidando, protegendo e guardando de todo mal. Se você ainda não se decidiu por Cristo, ou se ainda você está vivendo de uma forma que não é para cumprir o propósito do Senhor na sua vida, peça a Ele agora que Ele mude o seu coração, porque Ele quer ser seu amigo pessoal, Ele quer ser seu melhor amigo.
Jesus é o nosso melhor amigo. Nós podemos contar com Ele para todas as coisas. Se entregue a Ele hoje mesmo. E o último versículo aqui para terminar é o versículo da série. E eu queria que você lembrasse dele aí. Todos nós talvez saibamos ele de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe.